Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25.000 BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim, onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Eu quero sair! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius aqui, mais uma vez, a aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar com o nosso trabalho, nós estamos no nosso módulo 4,
correspondente à segunda unidade. E hoje nós vamos fazer apenas algumas atividades retomando o nosso processo de análise sintática. Nós já trabalhamos com a divisão de sujeito e predicado, a identificação do verbo, já trabalhamos com a definição de tipos de sujeito, sujeito simples, composto, essencial, determinado. Nós vamos ver algumas questões, algumas orações para trabalhar um pouco mais sobre isso. E também vamos falar de um tópico de ortografia, que é a acentuação de monossílabos. Ok? Antes disso, vocês tiveram aí na abertura uma cena do filme Matrix, o clássico Matrix, lá do início dos anos 2000. O filme está encaixado aí no nosso gênero textual dessa unidade, que é ficção científica, ok? Vocês podem assistir, tem a Matrix, tem uma trilogia, tá? Tem um quarto que está sendo aí programado para lançar, sabe lá quando, mas está sendo programado. E Matrix é um exemplo, cinematográfico do nosso gênero ficção científica. Mistura aí essa questão ficcional e imaginária com o conhecimento científico, como aí trabalhando aí com a questão da inteligência artificial, da tecnologia, como seriam se os computadores e as máquinas dominassem o mundo em vez dos seres humanos. Como se os seres humanos fossem a matéria-prima para manter as máquinas funcionando. Veja, é o inverso da nossa concepção de mundo atual, e Matrix é interessante, tá? Recomendo vocês assistirem o filme, a trilogia completa, na verdade, apesar de não ser um filme recente, mas vocês podem encontrar e pensar no gênero ficção científica a partir das cenas de Matrix. Ok? Ótimo! Agora, antes da gente passar a trabalhar um pouco com as questões de análise sintática, vou tocar aqui rapidinho numa questão de ortografia que é bastante fácil, bastante simples e que acredito que vocês vão interagir de forma tranquila. Isso é uma questão que já foi estudada, eu tenho certeza, no Fundamental 1, no quarto ano, no quinto ano, e a gente retoma porque questões de ortografia são sempre algo que precisa ser retomado para que a gente tenha a nossa habilidade desenvolvida, mais aguçada. Para hoje, nós vamos falar de acentuação de monossílabos. E aí, para falar de monossílabos, a gente entende primeiramente que categoria de palavras é essa. A gente está falando aqui sobre a questão de quantidade de sílabas, monossílabo, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Eita, professor Vinícius voltou lá no terceiro ano. Pois é. E aqui a gente vai falar sobre tonicidade. O que é tonicidade? Qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte aí? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eita, voltou lá no quarto ano. Pois é. E aqui a questão é bastante simples, porque a gente está falando de monossílabo. Ou seja, aquela palavra que só tem uma sílaba. Então, se ela só tem uma sílaba, é claro que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, só vai ser ela. Se só tem uma, então não tem como ser apenas, não ter outra sílaba como tônica. Certo? Errado. Pois é. É aqui que a gente chega nesse ponto que a gente vai discutir. Os monossílabos, mesmo tendo apenas uma sílaba, nem todos têm sílaba tônica. Como assim? Pois é. Monossílabos se dividem em duas categorias. Os monossílabos que a gente chama de tônicos, e aí, sílaba tônica, e os monossílabos que a gente chama de átônicos. Ou seja, aqueles que a gente não tem sílaba tônica, a gente não pronuncia de forma intensa. Mesmo tendo apenas uma sílaba, a gente não pronuncia de forma intensa. Um exemplo claro de monossílabo átono, qual é? Os pronomes oblíquos, me, mi, comigo, me, mi, se, si, te, ti. São palavras que a gente pronuncia de forma fraca, de forma simples. A gente tem que ter, por exemplo, também o pronome relativo. O que? O que aconteceu? O que? Quando ele fala que, parece que é forte. Mas quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente não fala que. A gente
fala que. O que aconteceu? Veja que até a pronúncia muda. Parece que não tem um E, parece que tem um I. Então percebe? Então aí a gente tem os monossílabos que não tem essa pronúncia forte. Por isso, eles são considerados átomos. Então, o que a gente fala de acentuação de monossílabos, a gente está falando dos monossílabos tônicos. Aquelas palavras que só tem uma sílaba e aquela sílaba ela é acentuada e tem a sua pronúncia exagerada. Ok? A gente tem uma regra, o que deixa tudo mais fácil. Quando é que a gente vai usar acento? Quando a gente tiver o final da palavra com A, E e O, seja no singular ou no plural. Simples assim. Se eu terminar uma palavra que tenha uma única sílaba e essa sílaba ela for forte, ela for tônica, eu uso o acento se ela terminar em A, E e O. Se não for assim, não tem acento, mesmo sendo forte, ok? E os exemplos são os mais fáceis possíveis. Eu posso dizer Pá, Fé, Ó, Sol. Ou então, eu posso dizer, né? Pão de Ló. Ok? Então vejam, é bastante tranquilo, não tem dificuldade. Só tem uma sílaba, eu tenho que ver se essa sílaba, o som dela é forte ou é fraco. Se o som for forte, eu tenho que ver o final dela, se é A, E ou O. Se tiver alguma dessas vogais no final, eu coloco acento. Se não tiver, eu não coloco acento. Por exemplo, tu. Tu é um pronome pessoal, segunda pessoa do singular. A gente pronuncia de maneira forte. Tu. Mas, apesar dele ser tônico, dele ser forte, ele não termina com nenhuma dessas três consoantes. Então, a gente não usa acento. Então, por exemplo, eu, tu, são monossílabos, são fortes, mas não tem essa terminação. Então, a gente não coloca acento. Beleza? Então, se liga nisso. Para colocar o acento, eu tenho que ter o monossílabo forte e terminar com uma dessas três vogais. Simples assim, dificuldade zero. Beleza? Ok. Se ainda tem alguma dúvida sobre isso, aparece aí agora para vocês uma imagem com alguns exemplos e um resumozinho para ficar mais didático. Preste atenção. Ok? Muito bem. Depois disso, acredito que tenha ficado claro. E no final da aula eu vou indicar um exercício sobre monossílabos para que vocês façam. Agora, a gente vai aqui rapidinho relembrar, retomar a análise sintática e os tipos de sujeito que a gente pode encontrar nas nossas orações em língua portuguesa. Para lembrar da análise sintática, para falar da análise sintática, a gente precisa retomar a nossa sigla universal para o português. Que sigla é essa? Não estou escutando, fala mais alto. Não estou escutando, mais alto ainda. Isso, agora sim. É a sigla SVO. Se você já estava com saudade dela, ela está aqui mais uma vez. Sujeito, verbo e objeto. O sujeito é o próprio S da nossa sigla. O V e o O juntos formam o predicado. Então, sujeito e predicado representados aqui. Ok? Coloca aqui os exemplos rapidinho para que a gente observe essas questões. Pronto, olha aí. Temos aqui 4 exemplos rápidos e práticos para a gente trabalhar, relembrar no nosso conceito aqui de análise sintática. Bora lá, rapidinho. Primeira coisa que a gente faz, a gente precisa marcar o verbo. Então, vou fazer completo, tá? Todas as orações. Depois a gente sai distribuindo as classificações. Então, primeira coisa, vamos marcar os verbos. Cancelar um show. A gente tem o verbo aqui, cancelar. Segunda oração. Felipe e Luísa casaram. Eu tenho o verbo aqui, casar. Terceira oração. Ela gosta de sorvete. Tem o verbo gostar. Marco aqui. Na última oração,
Esperamos o aviso. Temos o verbo esperar. Então, marquei aqui. Verbos marcados, agora o que a gente faz? Vamos separar. Sujeito de um lado, predicado do outro lado. Vamos lá. A nossa divisão é a partir do verbo. Do verbo para frente é predicado, antes do verbo é sujeito. Então vamos ver. Cancelaram o show. O que é que eu tenho antes do verbo cancelar? Nada. Se eu não tenho nada, o que é que significa? O sujeito não está escrito, não está expresso, mas ele existe. Então a gente vai classificar. O que é que a gente faz? Coloca um círculo e um X para marcar aqui. Não tem nada escrito ali, mas ele está presente. Lembra que a gente falou na nossa aula explicativa? Quando o sujeito não está expresso, o verbo é a primeira palavra. Então veja aqui, cancelaram é a primeira palavra da nossa oração. Agora o predicado. Do verbo para frente. Lembrando, no SVO, o predicado é do verbo para frente e o verbo fica dentro do predicado. Então o predicado aqui é cancelaram o show. A oração completa. Então o sujeito não tem nada, o predicado é a oração completa. Vamos embaixo agora. O verbo está aqui, casaram. Então, qual é o sujeito? É aquele que está antes dele. Então o sujeito é Felipe e Luísa. Então Felipe e Luísa, S de sujeito, a gente vai classificar daqui a pouco. E o predicado nesse caso aqui é casaram. É só o verbo. Veja que nesse exemplo não tem o O. É só o S e o V. Mas aí a gente tem predicado sim, tá? O predicado é só o verbo. P. Na terceira oração, ela gosta de sorvete. O que é que tem antes do verbo? Ela. Então ela vai ser o sujeito desta oração. Eu marco aqui, coloco o S de sujeito. Predicado do verbo para frente. Então, gosta de sorvete é o predicado. Tá? E na última oração, esperamos o aviso. Antes do verbo tem o quê? Nada. De novo, quando não tem nada antes do verbo, o sujeito não está expresso, ele não está ali presente, mas a gente vai conseguir saber quem é. Então o que é que eu faço? Marco que não está escrito e o restante da oração do verbo para frente é predicado. Então aqui, esperamos o aviso, tudo isso é predicado. Ok? Agora vamos lá. Dividimos em sujeito e predicado, falta que tipo de sujeito é. A gente tem 4. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial, indeterminado. Né? Lembrando que o desinicial pode ser desinicial, oculto, implícito, elíptico. Veja que tem vários nomes. Né? Eu digo para vocês, já falei para vocês em outras aulas. Eu prefiro chamar sempre de desinicial, então eu chamo só desinicial, mas você pode chamar de qualquer outro, caso a classificação esteja correta. Então vamos lá. Cancelaram o show. Eu já sei que o sujeito não está aqui, então eu vou recuperar pelo verbo. Cancelaram. Quem foi que fez isso? Qual é o pronome pessoal que eu posso colocar? Eu posso dizer eu cancelaram, tu cancelaram, ele cancelaram, nós cancelaram, vós cancelaram ou eles cancelaram. Percebeu o que é que faz sentido? Eles cancelaram. É o único pronome pessoal que se encaixa. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, o nosso sujeito é sujeito indeterminado. Porque está na terceira pessoa do plural e eu não consigo recuperar. Eu digo, eles cancelaram. Sim, mas quem é eles? Continuo sem saber quem é esse sujeito. Então, por isso que é um sujeito indeterminado. Vamos no segundo exemplo. Felipe e Luísa casaram. Sujeito, Felipe e Luísa. Tem o Felipe, uma pessoa, Luísa, outra pessoa. Eu estou falando dos dois juntos. Então, já está bastante fácil. O sujeito é composto. Eu estou falando de dois ao mesmo tempo. Eu tenho dois núcleos, duas informações importantes. Então aqui, deixa eu pegar aqui, vai ser SC, sujeito composto. Lembra da dica que eu falei sobre sujeito composto?
Quando o sujeito é composto, qual é a característica que a gente encontra? Aqui, ó, a conjunção I. Então, todas as vezes que eu tiver a conjunção I dentro do sujeito, então o sujeito é composto. Então, mais uma vez, a explicação aqui surtindo efeito na análise. No terceiro exemplo, ela gosta de sorvete. Sujeito, ela. Quando eu falo ela, estou falando de apenas uma pessoa. Terceira pessoa do singular, mas eu estou me referindo apenas a alguém. Então, se é apenas a uma pessoa, então o sujeito aqui é sujeito simples. SS. Aquele sujeito só tem um núcleo, só tem uma palavra importante. Ok? E no último exemplo, esperamos o aviso. Mais uma vez, não tem nada escrito, eu vou recuperar pelo verbo. Vamos lá? Eu esperamos, tu esperamos, ele esperamos, nós esperamos, vós esperamos, eles esperamos. Ou é o que faz sentido? Pois é. Primeira pessoa do plural. Nós esperamos. Então, quando eu digo nós esperamos, eu sei quem é a pessoa. Sim, sou eu e você que está ouvindo e está participando comigo. Então, é nós esperamos. Então, esse sujeito aqui é sujeito desinencial. Ele não está ali escrito, mas eu consigo saber quem é por causa do verbo. Tá? Então, veja que é diferente. Nós esperamos e cancelaram. Eles cancelaram. Quando é indeterminado, eu não consigo saber quem é. Quando é desinencial, eu consigo saber quem é. Lembrando uma coisa. Bora lá? A gente não pode confundir composto com plural. Tá? Veja aqui, ó. Esperamos. Esperamos é a primeira pessoa do plural. Mas não é composto, não. É desinencial. Tá? Precisa deixar isso bem diferenciado para não causar problemas. Ok? Muito bem. Chegamos aqui no final dessa aula, né, que a gente está aqui trabalhando novamente com análise sintática. E falamos de ortografia, acentuação de monossílabos. E eu vou deixar para vocês as páginas para vocês realizarem atividades no livro didático referente a essas duas questões. Ok? Vou só olhar aqui no meu roteiro. Para monossílabos, vocês vão das páginas 111 até a página 113. E sobre tipos de sujeito, classificação de sujeito, você vai colocar da página 149 a 153. Então aí, vocês vão encontrar nessas duas seções atividades para serem desenvolvidas a respeito dessas duas questões. Na primeira sequência, sobre monossílabos. Na segunda sequência, sobre tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado, que esse processo tenha ficado mais claro. Se ainda tinha alguma dúvida, se quiser deixar algum comentário, coloca aqui embaixo para a gente interagir. No nosso encontro ao vivo, nós vamos estar sempre retomando essas questões, principalmente de análise sintática. Ok? Até a próxima, bons estudos e tchau, tchau.